Você tem conhecimento dos detalhes a serem exigidos na correção da sua redação do exame de seleção do IFRN? Ainda não sabe o que o avaliador vai exigir do seu texto? Pois precisa saber. Nesse vídeo, vamos discutir cada item das orientações para a correção da sua redação. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep. Aqui nós só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas do IFRN, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos aqui abordados têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, evitaremos falar de particularidades ou exceções. Aqui nós vamos direto ao que interessa. Em cada concurso, a Comissão de Organização das Provas do IFRN elabora um texto com as orientações para a correção das redações pelos avaliadores. Vamos abordar cada item das normas para que você entenda todas as exigências da comissão. A proposta de produção textual espera que o candidato escreva sua redação considerando esses três aspectos: os textos da prova de língua portuguesa, que são chamados de motivadores, o seu conhecimento prévio sobre o assunto presente lá nos textos, e a polêmica levantada pelos textos, ou seja, o tema a ser abordado. Para preenchimento das folhas de respostas, deverá ser utilizada obrigatoriamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta e exclusivamente fabricada em material transparente. Caneta de ponta porosa não será permitida. As orientações também se referem à sua letra, que deve ser legível, e lembram que deve se identificar apenas no local indicado. Você poderá utilizar informações presentes na prova, sem, contudo, se limitar a copiar integralmente os trechos da prova de português. Veremos mais detalhes adiante. Serão considerados como identificação indevida nome diverso do solicitado, desenhos e ou marcas colocadas na folha de respostas da produção textual escrita. Lembre-se de que seu texto será avaliado levando-se em consideração os seguintes critérios: A. Produção do gênero textual proposto no comando da questão. Embora não haja uma indicação clara sobre o gênero textual exigido, geralmente é cobrada a elaboração de um artigo de opinião. B. Presença de marcas características do gênero textual solicitado. As marcas de um artigo de opinião são de um texto dissertativo para a defesa de uma opinião sobre um tema polêmico por meio da argumentação. Essa é uma tendência dos últimos anos. C. O uso da variedade linguística adequada ao gênero textual solicitado e à situação de comunicação. Aí exige-se o uso da variedade formal. D. Uso adequado de elementos coesivos. São aqueles termos que conectam as ideias. E. Manutenção da progressão temática. A progressão temática é um procedimento do escritor para dar sequência ao texto e consiste em fazer o texto avançar apresentando informações novas sobre o tema. F. Coerência entre o ponto de vista defendido e os argumentos apresentados. Esse item está bem claro. Não se desvie em nenhum momento do seu ponto de vista.
Seus argumentos devem acompanhar o seu posicionamento do começo ao fim. G. Consistência argumentativa. Para serem consistentes, os argumentos devem transmitir credibilidade e lógica. Devem possuir boa fundamentação e coerência, livres de ambiguidades e redundâncias. Observação 1. Você será penalizado em até 10 pontos se em sua produção textual desrespeitar os direitos humanos. Haverá desrespeito aos direitos humanos quando houver discriminação de cor, gênero, etnia, religião, nível social, entre outros. É possível perceber que quanto mais grave o desrespeito do candidato, maior o número de pontos perdidos. Para saber mais, leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Observação 2. Sua produção só será corrigida se tiver mais de 8 linhas autorais. Sei que você não vai escrever um texto com esse número limitado de linhas, porque correria um grande risco de obter uma nota baixa na sua redação. Esse critério é estabelecido para dar oportunidade ao candidato em caso de cópia de trechos dos textos motivadores. O limite estabelecido oferece ao candidato a oportunidade de ter parte do seu texto aproveitado dentro do limite de linhas estabelecido. Veremos outro detalhe dessa exigência mais adiante. Com relação ao número máximo de linhas, você já tem o conhecimento de que não deve ultrapassar as 30. Muita atenção para os itens a seguir. Segundo o edital do concurso, obterá nota 0 na questão discursiva, ou seja, na redação, o candidato que A. Não responder à questão. Naturalmente, não será possível corrigir um texto inexistente. B. Escrever com letra ilegível. Nenhum avaliador será obrigado a decifrar uma caligrafia ilegível. C. Escrever sobre tema diverso do proposto. D. Abordar o tema sob enfoque diverso do proposto. Esse equívoco é considerado como tangenciamento. E. Escrever menos de 8 linhas. F. Identificar-se indevidamente ou fora do local apropriado. Existe um local claramente designado lá na folha de respostas. G. Não usar esferográfica de tinta azul ou preta. H. Redigir a resposta fora do espaço reservado para tal fim. Uma sugestão aqui para você: treine usando folhas semelhantes às do concurso. Você encontra essas folhas na internet. Observe também os espaços parágrafo. Essas indicações que acabei de dar são muito importantes para você. Elas podem excluir você do concurso. 1. Quando a prova for atribuída nota 0 pelo motivo expresso no item C, que quer dizer escrever sobre o tema diverso do proposto, o avaliador deve justificar no quadro de observação do sistema de correção qual foi a temática desenvolvida pelo candidato. Aí trata de tema diverso do proposto. Fuga ao tema. No caso de recurso do candidato, a comissão poderá fazer um melhor julgamento, havendo aí uma justificativa do avaliador. 2. Serão considerados casos de enfoque diverso do proposto quando discorrer sobre a temática de modo geral, sem responder à questão proposta. Por isso insistimos para que leia com bastante atenção a proposta de produção textual, assim identificando a exata exigência da comissão organizadora. Fique atento. 3. Caso haja cópia integral de trechos dos textos da prova, será dada nota 0 à redação. Mas se houver autoria em mais de 8 linhas no restante da prova, deve-se atribuir no máximo metade da pontuação para o item da textualidade. A textualidade equivale a 60 pontos, não é? A perda
será significativa. Metade de 60, se você perde 30 pontos, é bem significativa a sua perda. 4. Em caso de paráfrase, a produção deve ser corrigida normalmente. Saiba como fazer paráfrase aqui conosco? Acesse a playlist no final deste vídeo. 5. Caso o candidato não se posicione explícita ou implicitamente, o texto deve ser penalizado também no item argumentação. Veja que o seu posicionamento corresponde à sua tese. Sem ela, provavelmente sua perda será de 20 pontos. Seguindo o comando da questão, a comissão dividiu a avaliação do texto em 3 aspectos. A. Estrutura, 20 pontos. Será observado se o candidato produzir o gênero textual solicitado no comando da questão discursiva e se o texto apresenta título, assinatura do pseudônimo exigido, ponto de vista, que é a tese, argumentos e conclusão. Aqui a pontuação vai variar entre 0, 4, 8, 12, 16 e 20 pontos. A ausência de cada um desses elementos implicará a diminuição da pontuação no item. A comissão também lembra que o valor 0 deve ser atribuído se o candidato produzir gênero textual diferente do solicitado na questão discursiva. Geralmente o gênero solicitado é um artigo de opinião. O edital não explicita o gênero exigido, embora nos últimos anos a proposta de produção textual solicite ao candidato assumir um ponto de vista em seu artigo de opinião. B. Organização linguístico-textual, 20 pontos. Será avaliado se o texto está adequado à situação de comunicação proposta, incluindo aí os aspectos relativos às convenções da norma escrita e de adequação vocabular. Serão observados os aspectos ortográficos de acentuação, uso de maiúsculas, pontuação, concordância nominal e verbal e a regência, respeitando-se a variação exigida pela proposta da produção textual, ou seja, a norma padrão da língua portuguesa. Aqui, os chamados erros de português serão cobrados pelos avaliadores e a pontuação vai variar entre 0, 5, 10, 15 e 20 pontos, de acordo com o volume de erros. C. Textualidade, 60 pontos. Será observado se o texto apresenta coesão, coerência, progressão, informatividade e se argumenta em favor do ponto de vista assumido. Na coesão, você tem uma pontuação que varia de 0 a 20 pontos. Na coerência, uma pontuação que varia de 0 a 20. E na construção, também uma pontuação de 0 a 20, totalizando os 60 pontos da textualidade. Observação: a progressão, a informatividade e a manutenção temática serão avaliadas no subitem coerência. Na coesão e na coerência, observar se esses mecanismos estão utilizados adequadamente e se há interligação adequada entre as partes textuais, as orações, os períodos e os parágrafos. Aqui, alguns conceitos sobre os aspectos mencionados a fim de facilitar o seu entendimento. Coesão. A coesão está relacionada à estrutura do texto, aos instrumentos gramaticais e de convenção que a língua possui para organizar as ideias. Coerência. Há coerência quando a linha de raciocínio é entendida por quem lê. Um texto coerente nunca confunde o leitor, pois ali não serão encontradas duas ideias contrárias. Progressão. A progressão textual está ligada ao fato de as ideias do texto estarem conectadas entre si. Diz respeito à forma como os argumentos estão em harmonia dentro do texto. Informatividade. Um texto com poder informativo
fornece os elementos indispensáveis à compreensão livre de ambiguidades. Um texto com baixa informatividade se limita a repetir coisas que nada acrescentam, por conta do baixo nível de informação e das repetições, das palavras e também das ideias desnecessárias. Manutenção temática corresponde à preservação da unidade temática, mantendo o fio da meada, e ao mesmo tempo apresenta informações novas sobre o tema. A perda da manutenção temática corresponde à fuga do tema. Prestigie-nos com a sua curtida, não lhe custa nada. Fazemos esse trabalho dedicado a você. O seu like é muito importante para nós e ajuda-nos a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, pois quanto mais inscritos tem um canal, mais o YouTube o reconhece como relevante e recomenda-o para outras pessoas. E quando se inscrever, ative o sininho das notificações. Assim, será avisado toda vez que postarmos um vídeo inédito. Também compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Aqui, vocês vão ter vídeos durante todo o ano sobre gramática, compreensão textual e redação. Não só para os candidatos ao IFRN, mas para todos que estão no ensino fundamental. Conheça também as nossas playlists, elas estão lá no final deste vídeo. As folhas de respostas não poderão ser danificadas, uma vez que não é possível a sua substituição. Você poderá usar o caderno de provas para cálculos ou rascunhos. Obterá nota 0 na redação o candidato que se identificar indevidamente ou fora do local apropriado. Também colocar desenhos e ou marcas na folha de resposta da redação. Não faz sentido fazer qualquer tipo de marca ou desenho na sua folha. Serão 4 horas para você responder as 3 provas e preencher as folhas de respostas. Convém levar um relógio comum de pulso para administrar o seu tempo. O candidato poderá levar consigo o caderno de provas relativo às questões de múltipla escolha, isso depois de transcorridas 4 horas do início da aplicação da prova. Você acabou de conhecer com detalhes as orientações sobre a prova de redação. Agora está bem informado a respeito das exigências para a sua prova. As informações aqui prestadas têm como base o edital 78/2023 para os cursos técnicos integrados 2024. Agora é com você. Continue firme na sua preparação, pois a sua recompensa já está a caminho. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.